Olá, tudo bem? Sou acadêmica de Pedagogia da UNOESC Campus Videira, então vou apresentar meu projeto Alfabetização no Contexto Lúdico para Auxílio da Educação Básica. Meus orientadores são Geraldo Viesli e Veridiana Zanetti. Então, a escola que eu desenvolvi meu projeto é a Escola Joaquim Amarante, de Videira, Santa Catarina, com alunos de primeiros anos e séries iniciais, e sendo um número de 16 alunos, divididos em turma A e B, e sendo professora regente Deise Rigo. E dentro do aspecto histórico, então, da comunidade, a Escola de Educação Básica Joaquim Amarante, ela iniciou suas atividades em março de 1992, atendendo pré-escola à quarta série. Hoje, na atualidade, então, ela atende alunos de primeiro ano ao nono ano do ensino fundamental no período matutino e vespertino, e os aspectos pedagógicos da escola, então, ela tem como valores norteadores do PPP vida, amor, cidadania, cooperação, conhecimento e sabedoria. A comunidade do Joaquim Amarante, então, ela é formada por quase 3.000 habitantes, conforme IBGE de 2010, sendo a maioria de descendência italiana, alemã e negra. E um grande percentual da comunidade, dos familiares dos alunos, eles têm sua renda voltada a trabalhos prestados em empresas como BRF, Videplast, Previmax, bem como também as agroindústrias da região e o comércio. Quanto às crenças religiosas, elas predominam a religião católica e a evangélica. A metodologia utilizada, então, foi pesquisa com professores e famílias, com a intenção de verificar e avaliar o posicionamento dos alunos em relação ao processo de aprendizagem. Foram feitas observações da realidade escolar, as dificuldades dos alunos em relação a esse processo de alfabetização e ao desenvolvimento de atividades simples. Então, após a realização das pesquisas com famílias e professores, a gente obteve alguns resultados em relação às famílias, no sentido decorrente de saber como é o processo, como é dentro das famílias mesmo. Por exemplo, em relação à quantidade de pessoas, quantas pessoas moram em suas casas? Mais de 50% as famílias são compostas entre 3 a 4 pessoas. Na sua casa, quem trabalha? Então, a grande maioria também, quem trabalha é pai e mãe em casa, Então, a gente trouxe esses dados com gráficos para mostrar os resultados. E em relação, então, às condições econômicas, os dados que a gente trouxe é que a grande maioria da população dessa comunidade, elas têm uma renda entre 2 e 4 salários mínimos, E também em relação à internet, a gente trouxe, assim, dados, por mais que seja mínimo, mas ainda a gente pode constatar que ainda existem pessoas que não têm uma internet fixa em casa, dependendo de uma internet móvel do celular, por exemplo. Então, através dessas análises feitas, de pesquisa, a gente ainda pode comprovar isso, que ainda há famílias com dificuldades de acesso a itens básicos, sendo um deles a internet, que durante a pandemia foi uma ferramenta muito usada para a gente continuar com o processo de alfabetização, para não precisar parar com esse processo. Após, então, todos os dados obtidos, foram feitas observações na sala, dentro da sala de aula, seguindo daí com a orientação da professora regente, a gente para atender as dificuldades dos alunos, foram desenvolvidos, então, os planos de aula voltados para o auxílio do reforço, da alfabetização dos alunos. Então, como plano de aula, então, na aula 1, o tema, de acordo com a professora regente, foi festa junina. Aí tem aqui alguns objetos de conhecimento, decodificação, fluência de leitura, construção do sistema alfabético, entre outros. Aí, num primeiro momento, sempre é feita a rotina diária, de acordo com a professora regente,
A gente faz com os alunos a retomada do dia, da semana, do tempo que está naquele momento, e também é tomada a leitura do quadro de sílabas e de algumas palavras de acordo com cada criança. E dentro do segundo momento é feita sempre uma contação de história, que nesse caso eu usei a história da Festa dos Quitutes, de Jane Prado, com o intuito de trabalhar a festa junina e também dentro do ensino da matemática e da alfabetização. Aí seguem algumas atividades e seus resultados. Essas são as atividades propostas. A gente desenvolveu um livrinho, né, com a historinha da Festa dos Quitutes, e aí algumas atividades. Dentro dessa história a gente trabalhou o bingo, né, com o intuito de trabalhar matemática com eles. A gente fez um jogo de bingo, foi passado a Festa dos Quitutes, a história no Data Show, e depois, posteriormente, a gente fez uma dobradura de balão. E aqui mais algumas fotos com os alunos desenvolvendo as atividades. Dentro da avaliação sobre essa atividade desenvolvida, foi avaliada a capacidade de interpretação deles, a decodificação numérica, o raciocínio, se eles conseguiam ou não desenvolver as atividades, se conseguiam escrever sozinhos números e letras, e também a coordenação motora fina ao confeccionar a dobradura de balão. Dentro da aula 2, então, a gente fez com o tema ludicidade, e o objeto de conhecimento foi decodificação, fluência da leitura. A história trabalhada nessa aula foi com o tema ludicidade, e dentro desse tema eu trabalhei a história do leão que não sabia escrever. Após os alunos assistirem a história, então, aqui seguem algumas atividades que a gente trabalhou com a interpretação da história, né? Circular palavras. Aí tem algumas atividades de completar, de ligar, de percorrer caminho, com intenção de atenção, concentração. Aí aqui eles assistindo a história. Então, aproveitando essa história que ela falava um pouco de sentimentos, a gente fez um trabalhinho onde eles deveriam alinhar a imagem do rosto, semelhança dos olhos com a boca. Por exemplo, o sentimento de raiva, de alegria, de tristeza, a fisionomia tanto do olhar quanto do formato da boca. Aí aqui eles desenvolvendo as atividades, fazendo as pinturas, também aproveitando a historinha como falava de cartas, de sentimentos, desenvolvi com eles uma brincadeira lúdica, né? Todo final de aula eu procuro levar sempre uma atividade lúdica. Então nesse dia a gente fez um telefone sem fio, onde eles confeccionaram o telefone com copos plásticos e barbante. Depois eles conseguiram brincar um pouquinho em sala de aula. Então, como avaliação, foi avaliada a capacidade de interpretação deles, de acordo com a história, a atenção, as expressões, se conseguiram desenvolver sozinhos as atividades, a coordenação também motora fina ao confeccionar o quebra-cabeça, recorte, né? Aí a aula 3, então, feita a rotina diária. O tema dessa aula é folclore. Os objetos de conhecimento são a escrita autônoma e compartilhada, a escuta atenta, a leitura de imagens e narrativas visuais, brincadeiras e jogos, e entre outros. Nessa aula, então, foi trabalhada a Parlenda do Saci, onde os alunos puderam ler comigo e depois, posteriormente, a gente fez uma interpretação dentro da história. Aí alguns resultados trabalhado dentro da história, algumas atividades desenvolvidas pelos alunos. Então, nessa aula eles confeccionaram a dobradura do Saci. Foi desenvolvido no final dessa aula uma atividade lúdica, onde eles fizeram uma brincadeira do Saci percorrendo o percurso
no caminho com uma perna só para desenvolver o equilíbrio, a atividade mesmo de psicomotora, né? Foi avaliado então dentro dessa aula a capacidade de interpretação, o desempenho de conhecer e escrever sozinhos, também a coordenação motora fina e ampla, onde eles confeccionaram a dobradura do saci, e a atividade psicomotora que eles desenvolveram também. A aula 4, então, ela teve como tema o reforço. Nessa aula, o objeto de conhecimento foi contagem de história, decodificação, fluência de leitura, construção de sistema alfabético e a convenção da escrita. Então, após feita a rotina diária com os alunos, foi passado a história de Ruth Rocha, Palavras, Muitas Palavras. Nessa aula foi mais um intuito voltado para o reforço dos alunos com mais dificuldades. Esses são alguns resultados obtidos dessa aula de reforço. Então, a avaliação dessa aula foi dentro da capacidade de interpretação dos alunos, o desempenho, desenvolvimento, concentração, se eles conseguiam escrever sozinhos letras e sílabas. E a aula 5, então, ela tem como tema independência, e o objeto de conhecimento é, no contexto, práticas, decodificação, fluência de leitura, construção do sistema alfabético, produção e compreensão de textos orais. Então, após feita a rotina diária, como a professora regente costuma fazer, foi passado uma historinha bem lúdica para um melhor entendimento das crianças sobre a independência do Brasil. Aqui, então, os alunos desenvolvendo as atividades e vendo o vídeo. Já dentro dessa semana, nessa aula, já estamos com a turma 100%, já não são mais turmas divididas em A e B, mas sim todos os alunos no mesmo momento em sala de aula. Aí aqui já algumas atividades desenvolvidas por eles, alguns resultados. Nessa aula também, então, foi avaliado a capacidade de interpretação dos mesmos decorrente da história, né? Foram o desenvolvimento, se conseguiram escrever sozinhos, se conseguiram já a conhecer as letras e as sílabas, a coordenação motora fina e ampla também, porque nessa aula eles confeccionaram um balangandã com as cores da bandeira do Brasil. Como conclusão desse projeto, na atual situação que a gente vem vivendo dentro desses 2 anos da pandemia do Covid, a gente percebeu assim uma grande defasagem na educação, devido às crianças, mesmo estando em casa, eles não têm uma orientação, um acompanhamento adequado em relação à aprendizagem. Então, as turmas no modelo híbrido, né, não presencial, acabaram prejudicando as crianças, né? E nós, como bolsistas da residência, a gente pôde, de certa forma, contribuir um pouquinho, né, para o auxílio dessa aprendizagem. Também a gente conseguiu, né, de certa forma, a receber um pouco em relação a isso, porque, em contrapartida, a gente ganhou também, a gente pôde trabalhar em sala de aula, pôde viver essa docência junto com a professora regente, aprendendo com ela, desenvolvendo os projetos, desenvolvendo as aulas, né? Então, de certa forma, é uma troca de saberes, porque a gente pôde contribuir um pouco com os alunos, mas também a gente ganhou muito no processo de aprendizagem também. Então, seria isso, né, o meu projeto. E aqui eu deixo uma frase de Paulo Freire, que eu acho muito importante, onde ele diz que a educação é um ato de amor e de coragem. Principalmente nesses 2 anos a gente pôde perceber isso, porque um professor, se ele não tiver amor pelo que ele faz, e não, esse ano ele teve muita coragem para poder continuar com esse processo de ensino vivenciado, então é muito importante que o professor sempre traga amor dentro do que ele faz, principalmente coragem para sempre enfrentar o novo. Muito obrigado, e seria isso
então a minha apresentação.